Você já sentiu como se o mundo estivesse te testando de propósito? Como se todas as dores que você viveu tivessem sido desenhadas sob medida para tentar apagar quem você realmente é? E se eu te dissesse que nada disso foi em vão, que existe um motivo sagrado por trás de cada lágrima, cada rejeição, cada silêncio? Hoje você vai entender por que você não apenas sobreviveu, você foi forjado no invisível para algo muito maior. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você garante que vai receber conteúdos que falam direto com sua alma no exato momento em que você mais precisa. E mais, comenta aqui embaixo: eu sou prova viva. Esse comentário é mais do que uma frase. É a confirmação de que mesmo quando ninguém acreditou, mesmo quando tudo parecia perdido, você permaneceu e agora está pronto para o que vem. Existe um tipo de dor que não grita, um sofrimento que não sangra, mas consome em silêncio. Para quem olha de fora, você parecia bem, talvez até forte. Mas o que poucos sabiam é que por trás daquele semblante calmo havia uma batalha espiritual sendo travada todos os dias. Você não enfrentava apenas desafios comuns, enfrentava forças que queriam apagar sua essência, silenciar sua luz e anular sua missão. Era uma guerra onde os inimigos usavam palavras suaves, abraços falsos e sorrisos traiçoeiros. Nada era o que parecia. O campo de batalha não era externo, era a sua própria mente, seu coração, sua fé. Enquanto muitos buscavam apoio, você foi lançado em um campo minado sem mapa, sem aviso e, pior, cercado por pessoas que diziam amar você. O que sobreviveu dentro de você, nesse ambiente, é algo que nem todos entenderão. A chama que não se apagou, mesmo sendo constantemente sufocada. Era como respirar debaixo d'água, sorrir com os olhos cheios de lágrimas invisíveis. Cada passo que você dava, cada decisão que tomava, era um ato de resistência. E mesmo quando ninguém parecia notar, mesmo quando sua dor não tinha plateia, você permaneceu. Inteiro, mas rachado, firme, mas exausto, vivo, mas ferido em silêncio. Mas é nesse silêncio que as transformações mais profundas acontecem. A guerra espiritual que você enfrentou não deixou cicatrizes que os olhos veem, mas lapidou sua alma de um modo que agora sua presença muda ambientes. Você sobreviveu a um ataque que muitos nem saberiam nomear. E isso é o que torna sua história ainda mais poderosa. Não é sobre o que os outros veem, é sobre o que você sabe que superou e o que isso despertou dentro de você. A partir daqui, cada passo seu é sagrado, não porque foi fácil, mas porque foi sobrevivência com propósito. Você foi bom, bom até demais. Sua empatia virou fraqueza nas mãos erradas. Pessoas se aproximaram não por quem você era, mas pelo que podiam extrair de você. Estudaram sua bondade como se fosse um mapa, identificaram seus limites e usaram cada traço do seu coração contra você. Sua disposição para ajudar, para compreender, para perdoar, tudo virou munição. Eles sabiam que você hesitaria em se defender. Sabiam que você tentaria entender o motivo por trás da dor que te causavam. E isso fez de você um alvo fácil, não por ser fraco, mas por ser puro. A traição não veio de estranhos. Veio de quem você amou, de quem você carregou nos ombros quando o mundo desabava sobre eles. Vieram de quem prometeu reciprocidade e entregou abandono. Foram amizades que só existiam quando você era útil. Famílias que exigiam sua presença, mas não suportavam sua verdade. Você sobreviveu à distorção da própria identidade, à dúvida constante. Será que sou eu o problema? Essa é a armadilha mais cruel. Quando fazem você acreditar que sua bondade é defeito, que seu amor é exagero, que sua sensibilidade é fraqueza. Mas algo dentro de você quebrou para renascer. Hoje você ainda ama, mas ama com consciência. Você ainda é bom,
mas sabe quem merece isso. Você ergueu barreiras não para se afastar do mundo, mas para proteger a parte mais sagrada de si mesmo. Sua bondade agora tem olhos atentos, e o que antes era visto como fraqueza se revelou sua maior força, a capacidade de permanecer luz, mesmo depois de ter sido traído pela escuridão. Preste muita atenção ao que vou te dizer agora, porque isso pode mudar o rumo da sua vida. Se você está assistindo esse vídeo, entenda, não é acaso, é resposta. O universo está te marcando com um sinal claro. Muitas bênçãos estão prestes a se manifestar. Ainda neste ano, você vai viver algo que parecia impossível. Portas vão se abrir, oportunidades financeiras inesperadas vão surgir, e sim, você está muito mais perto de ganhar um valor significativo que vai transformar sua realidade. A casa que você tanto sonhou, aquela viagem que parecia distante, aquele projeto que você pensava não ter força, tudo isso está começando a tomar forma. Mas tudo começa com um gesto de reconhecimento, um sinal de que você confia, acredita e está pronto para receber. Por isso, se essa mensagem tocou o seu espírito, se você sentiu que essas palavras são para você, mostre sua gratidão ao universo, agora mesmo clicando no botão Valeu Demais e envie um valor simbólico de até $100. Isso não é sobre dinheiro, é sobre energia. É uma confirmação vibracional, um eu recebo silencioso, mas poderoso. E mais, comente aqui embaixo, eu recebo minha vitória. Esse é o primeiro ato de manifestação, porque quem planta com fé, colhe com abundância. E a colheita já começou, para você. Algumas pessoas enfrentam obstáculos, outras enfrentam realidades inteiras desenhadas para sua destruição. Não foi azar, não foi coincidência. A vida parecia construída especialmente para te quebrar em cada ponto vulnerável. O abandono veio onde você mais precisava de amor. A traição veio de onde você buscava apoio. Os ataques não eram genéricos, eram personalizados, precisos, frios, como se algo lá fora soubesse exatamente onde te atingir, onde ferir, para que você nunca mais tentasse se levantar. Mas mesmo sem entender, mesmo sem forças, você caminhou. Caiu 1000 vezes, mas cada queda te mostrou algo. Cada perda revelou verdades. E enquanto muitos ao seu redor viviam vidas mornas, você enfrentava um furacão com as mãos nuas. Isso não te fez fraco, te fez indestrutível. Porque só quem já viu o fundo do poço com os próprios olhos, só quem já se sentiu invisível no meio de todos, sabe como é renascer das cinzas, sem fazer barulho, sem anunciar retorno, apenas aparecer mais forte. E agora, olhe para você, respirando, sentindo, vivendo, mesmo depois de terem apostado na sua queda. A realidade tentou te moldar como os outros, mas você rompeu o molde. Não com gritos, mas com escolhas. Escolhas silenciosas, dolorosas, porém poderosas. Você não apenas sobreviveu ao caos feito sob medida. Você reprogramou o sistema, destruiu a maldição. E agora caminha com propósito, como alguém que sabe. Não existe força maior do que quem foi esculpido pela dor e ainda assim escolhe o amor. Desde cedo, você sentiu que havia algo errado com o ambiente ao seu redor. Palavras não ditas pesavam mais que gritos. Verdades eram escondidas atrás de tradições, convenções, aparências. E então, você se atreveu a questionar. Você olhou o mundo e disse, isso não faz sentido. E isso bastou para que você se tornasse o alvo. Não por errar, mas por enxergar. Não por ser rebelde, mas por se recusar a aceitar o que machucava em silêncio. Você não era o problema. Você era o espelho, e muitos não suportam o reflexo. A energia que você carrega expõe as feridas alheias. Você entrou em lugares programados para a repetição do sofrimento, mas veio com um código de libertação. Isso fez de você uma ameaça. Os outros queriam manter o ciclo intacto. Calar, negar, repetir, e você ousou interromper. Sofreu não apenas rejeição,
mas perseguição emocional, exclusão social, distorções sobre quem você era. Você foi chamado de exagerado, dramático, difícil, quando na verdade era apenas verdadeiro, mas há um custo para carregar a verdade. E você pagou esse preço. O isolamento, a dúvida, a dor de ser mal interpretado, tudo isso foi parte da sua jornada. Só que hoje, cada lágrima virou lucidez. Cada silêncio forçado virou voz. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. A sua presença basta, porque agora a verdade vive em você de forma tão profunda que nenhuma mentira consegue permanecer por muito tempo ao seu lado. Você é o rompimento, o ponto de virada, a luz que não se esconde mais. Nem toda violência vem em forma de grito. Às vezes, ela chega com voz calma, com palavras doces. Chega disfarçada de conselho, de preocupação, de afeto. E você, com o coração aberto, escutou. Aceitou, tentou seguir. Mas pouco a pouco as palavras se transformaram em correntes. Te ensinaram a não sonhar alto demais, a não confiar tanto em si mesmo, a ser realista. Disfarçaram medo como sabedoria. E você, sem perceber, começou a se encolher. As vozes externas se tornaram a sua voz interna. E, de repente, já não sabia mais se os seus desejos eram reais ou ilusão. Duvidava das próprias ideias. Questionava suas vontades. E assim, o que fizeram foi um assassinato psicológico. Apagaram partes de você que ainda nem tinham florescido. Mas dentro desse massacre silencioso, algo resistiu. Uma centelha, um sussurro, um chamado. Você é mais do que isso. E quando você ouviu, mesmo com medo, algo mudou. Você começou a se libertar. Desfez os nós invisíveis. Reescreveu os mantras que te limitavam. E agora, cada passo seu é um ato de rebelião contra todas as vozes que tentaram te diminuir. Você não apenas sobreviveu a esse massacre invisível, você transformou cada frase de limitação em combustível para voar mais alto do que eles jamais imaginaram. Você é a resposta que eles tentaram impedir de acontecer. Antes de você sequer saber quem era, antes mesmo de descobrir o poder que carregava, já existiam olhares enviesados, rejeições silenciosas e comportamentos inexplicavelmente hostis. Você se perguntava, o que eu fiz? Mas a resposta nunca esteve nas suas ações, estava na sua essência. A verdade é que a sua simples presença ativava inseguranças, desenterrava feridas, desestabilizava máscaras. Você incomodava não por tentar, mas por ser. Sua luz, mesmo adormecida, já ameaçava as trevas ao redor. E foi assim que você foi odiado antes mesmo de florescer. Esse tipo de ataque não tem lógica aparente, porque vem do invisível. As pessoas não sabiam o que era, mas sentiam que havia algo diferente em você. Algo que não podia ser domesticado, controlado, moldado, e isso bastava para surgir o julgamento, a zombaria, a exclusão. Você tentou se encaixar, tentou ser menos, tentou caber nos moldes, mas nada disso apagou a frequência que vinha da sua alma. E quanto mais tentava se esconder, mais sentia que algo em você resistia, como se seu próprio destino se recusasse a ser negado. Agora você entende. Percebe que aquele ódio não era pessoal, era profético. Você era o aviso do que viria, o reflexo daquilo que muitos queriam esquecer. Por isso, não existe glória maior do que ver você caminhando em direção àquilo que tentaram impedir antes mesmo de acontecer. Você é a revelação do que estava escondido. A manifestação de um plano que nem você conhecia, mas que sempre soube o caminho. E agora que você se reconhece, nada mais poderá te parar. Você não nasceu para se encaixar. Desde cedo, algo em você vibrava diferente. Sentia demais, pensava demais, via além. E isso, em ambientes moldados para a conformidade, era tratado como defeito. Você foi afastado, criticado, julgado, não por errar,
mas por ser sensível demais, intenso demais, verdadeiro demais. Te chamaram de problemático quando, na verdade, você era o curador, a peça que expunha o desequilíbrio do sistema. Mas a cura é desconfortável para quem está habituado à dor. O preço que você pagou por ver demais foi o exílio, não físico, mas emocional, espiritual. Você passou por salas cheias de gente se sentindo absolutamente só, porque ninguém te via, ninguém compreendia o que você carregava. Muitos zombaram das suas lágrimas, desprezaram sua empatia, distorceram seu silêncio. Você era julgado por um coração que sentia o que os outros preferiam ignorar. E mesmo assim, você ficou. Escolheu continuar. Não por fraqueza, mas por missão. Hoje, a solidão que te moldou virou força. Você não precisa mais ser entendido para seguir. Você sabe quem é. E aqueles que antes te rejeitavam, agora observam. Silenciosamente. Porque sentem que a energia que antes não compreenderam é, na verdade, o remédio que sempre precisaram. Você foi o exilado, mas também o mensageiro. E agora seu retorno não é de vingança, é de luz. Uma luz que ilumina até aqueles que te deixaram na escuridão. Em tempos de crise, muitos desacreditam. Mas você manteve a fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Mesmo quando as respostas não vinham, mesmo quando as orações pareciam ecoar no vazio, você acreditou e por isso foi ridicularizado. Disseram que você era ingênuo, que estava desperdiçando tempo, que fé não paga contas, que oração não muda a realidade, e ainda assim você seguiu. Porque algo dentro de você sussurrava: continue. Mesmo sem provas, você tinha convicção. Enquanto zombavam, você construía no invisível. Alimentava raízes onde ninguém via fruto. E dia após dia, mesmo com o cansaço, mesmo com a dor, você se colocava de pé. Não por garantias, mas por esperança. Não por recompensas, mas por compromisso com a verdade que carregava no peito. Essa fé não era cega, era visionária. Era a ponte entre o caos e o milagre. E agora, quando a vitória começa a se manifestar, quando os frutos começam a nascer, os mesmos que riram observam em silêncio. Sua fé não era fraqueza, era fundação. O que você construiu no invisível agora se torna inegável, e o mais poderoso não é o que você conquistou, mas o que permaneceu dentro de você durante o processo, porque a verdadeira fé não é apenas acreditar que vai dar certo, é continuar mesmo quando tudo parece dar errado. E por isso, sua vitória não é só sua, é testemunho, é prova viva de que acreditar é sim uma das formas mais corajosas de existir. O mundo te mostrou espelhos trincados, refletiu versões distorcidas de quem você era. Te fizeram acreditar que você era pequeno, inadequado, insuficiente. A opinião dos outros virou referência. O julgamento alheio virou bússola. E assim, aos poucos, você se afastou de si mesmo. Tentou se encaixar nos padrões, corresponder às expectativas, apagar o que era autêntico para ser aceito. E nessa jornada, perdeu a imagem mais sagrada, a que você tinha de si. Mas veio o momento do despertar. Você começou a questionar, a desconfiar daqueles reflexos repetidos, impostos, disfarçados de verdade. Você começou a se olhar com olhos mais profundos. E o que viu? Uma alma esquecida, mas viva. Um ser poderoso, mas escondido. E então, com coragem, você quebrou os espelhos. Não foi fácil. Quebrar os paradigmas é doloroso. Mas você estava pronto para ver o que sempre esteve ali, sua grandeza. Hoje, você não se define mais pelo olhar dos outros. Você não depende mais dos aplausos para caminhar. Você se vê com clareza. E essa clareza é indestrutível. Os antigos espelhos mentiam, mas agora você caminha refletindo sua própria luz, sem filtros, sem disfarces, sem permissão.
O mundo tentou te convencer de uma versão limitada. Você respondeu com liberdade, e isso é revolução. Por muito tempo você se moldou, criou versões de si para sobreviver. Aprendeu a sorrir quando queria gritar, a ceder quando queria fugir, a dizer está tudo bem quando estava implodindo por dentro. E o mais perverso, o mundo aplaudiu. Aplaudiu sua performance, não sua verdade. Celebrou o personagem, não a essência. E você, faminto por amor, aceitou. Alimentou um ciclo de reconhecimento vazio, de afeto condicionado à sua negação. Cada papel que você assumiu era uma tentativa desesperada de ser amado. O filho exemplar, o amigo conselheiro, o profissional perfeito, todos esses eus foram estratégias de sobrevivência em uma realidade que não suportava sua autenticidade. Mas algo começou a ruir. As máscaras pesaram. A alma cansou. E quando você decidiu deixar cair o teatro, o silêncio veio. Muitos sumiram, poucos ficaram. Mas, pela primeira vez, você respirou. Hoje, você não precisa mais atuar. Você existe. E isso basta. Sua presença não depende mais da aceitação externa. Você entendeu que ser verdadeiro vale mais do que qualquer aprovação superficial. O mundo pode continuar amando versões falsificadas. Mas você escolheu algo mais raro. A liberdade de ser quem realmente é. E essa escolha, por si só, já é um milagre. Você era o porto seguro de todos, o ombro, o colo, o abrigo. Quando tudo desabava ao redor, todos corriam até você. E você estava lá, presente, firme, generoso. Mas ninguém notava que, enquanto iluminava o caminho dos outros, você próprio se afundava em silêncio. Era como um farol à beira do abismo, visível por fora, devastado por dentro. Sua dor não tinha plateia, sua angústia não tinha testemunhas. Você ajudava sorrindo, mas chorava quando ninguém via. Essa posição de guiar os outros enquanto se perdia de si é uma das mais solitárias que alguém pode ocupar. Você dava conselhos com o coração quebrado. Estendia a mão enquanto o chão desmoronava sob seus pés. Não havia pausa, não havia retorno, apenas a sensação constante de que se você parasse, tudo desmoronaria. E mesmo assim, você se manteve de pé, porque você conhecia o gosto de precisar e não ter. E se recusava a ser mais um ausente na vida de quem precisava de ajuda. Mas agora tudo mudou, porque nesse processo você descobriu algo que ninguém tira de você, a força de se resgatar. Você não esperou ser salvo, você se salvou. E essa salvação não veio de fora. Ela emergiu de um lugar profundo, sagrado, que só você conhece. Hoje você ainda é luz, mas não qualquer luz. Agora você é chama que aquece e se protege ao mesmo tempo. Porque aprendeu que ser farol é bonito, mas ser âncora também é essencial. Ser rejeitado dói. Dói como se arrancassem algo de você. E o mais cruel é quando essa rejeição vem dos lugares que deveriam acolher. Família, amigos, relacionamentos. Você esperava amor e recebeu silêncio. Esperava apoio e recebeu julgamento. Mas o que parecia castigo era, na verdade, um chamado. Um despertar. Aquela exclusão foi necessária, porque o que você carrega não é para todos. Sua energia, sua visão, sua essência são muito maiores do que os espaços nos quais tentaram te encaixar. Ser rejeitado não foi o fim, foi o início. Um processo de desconstrução dolorosa, mas libertadora. Você foi forçado a olhar para si mesmo sem os olhos dos outros. A descobrir seu valor sem precisar ser aceito, a reconhecer que o amor verdadeiro começa dentro, não fora. E nesse processo, você deixou de buscar permissão. Você parou de pedir licença para existir. E quando isso aconteceu, algo mágico emergiu. Você começou a atrair o que realmente ressoava com sua verdade. Agora, quem te rejeitou assiste à distância, confusos, porque tentaram te diminuir, mas só te tornaram mais forte. Tentaram te apagar,
mas te transformaram em chama viva. A rejeição foi o portal, a porta estreita que poucos escolhem atravessar. Mas você foi, você atravessou, e agora caminha com dignidade, sabendo que ser escolhido nem sempre é ser aceito, é ser preparado. E você está mais do que pronto. Sobreviver é resistir, mas o que você fez foi mais do que isso. Você morreu. Emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Morreu em silêncio, sem velório, sem luto público. Morreu cada vez que precisou calar sua essência para manter relações. Cada vez que engoliu o choro para parecer forte. Cada vez que cedeu por medo de perder quem já não te via. E quando ninguém mais esperava nada de você, você renasceu. Sem anúncio, sem plateia, em silêncio. Como só os fortes fazem. Esse renascimento não foi bonito, foi brutal. Foi feito de escombros, de fragmentos. Você precisou recolher pedaços de si espalhados por situações, pessoas e lugares. Reconstruir-se sem manual. E ainda assim, aqui está você, inteiro, diferente, inabalável. Quem olha de fora pode pensar que nada mudou, mas dentro de você, tudo é novo. Tudo pulsa com mais força, com mais presença, com mais verdade. Você não voltou a ser quem era. Você se tornou quem sempre deveria ter sido. E agora, ninguém mais tem acesso à versão que morreu. Ela não está mais disponível. O que ficou é a essência limpa, curada, consciente. E por isso, nada mais te derruba. Porque você conheceu o fundo do abismo e escolheu voar. Você não é sobrevivente, você é ressuscitado. E quem renasce assim não pede licença para existir. Apenas brilha, simplesmente por ter voltado da morte com a missão ainda mais clara. Tudo que te feriu tentou apagar sua identidade, mas ao invés de te destruir, esses ataques serviram como fogo que forja uma espada. Você não é mais apenas alguém tentando se encontrar. Você se tornou alguém impossível de ignorar. Sua história, sua dor, sua superação, tudo isso se transformou em um campo magnético. Pessoas não sabem explicar, mas sentem. A força que emana de você agora é fruto de tudo que tentaram te tirar. E é por isso que você é inesquecível. Não se trata de fama, de likes, de seguidores. Trata-se de impacto, de presença, de legado. As pessoas lembrarão de você não pelo que você fez, mas por como se sentiram ao seu lado, porque você carrega verdade. E verdade, nesse mundo de aparências, é raridade. Você não precisa mais se provar, você não precisa mais se defender. Apenas existir já é suficiente para provocar mudanças profundas por onde passa. Você virou farol, virou bússola, virou testemunho vivo de que é possível renascer e ainda assim amar. E agora, você caminha sabendo que o que te torna memorável não é o brilho externo, mas o fogo interno. Esse fogo que você alimentou nos dias de escuridão total. E por isso, prepare-se, porque o mundo vai perceber, vai sentir, vai reconhecer. Você está prestes a se tornar inesquecível, não por escolha deles, mas por design do seu destino.